Oi, pessoal! Eu sou a Ana, sou advogada trabalhista, e você que está começando na advocacia, está se formando, enfim, está dando início nesse mundo, eu estou aqui para te ajudar. Então, vamos lá. Hoje, como eu disse, sou advogada trabalhista, mas eu atuo majoritariamente, assim, 99,9% para empresas. Dito isso, hoje eu tô aqui para conversar com vocês a respeito da perícia, né? Dentro da Justiça do Trabalho, nós temos 3 tipos de perícia. Atualmente, podemos dizer que temos 4. A perícia ambiental, que é a perícia que vai apurar a insalubridade, a periculosidade, que a gente também chama de perícia técnica, em que pese todas as perícias sejam técnicas. Nós temos a perícia médica, que vai apurar uma doença ocupacional, enfim, um problema ali voltado à saúde do trabalhador. Nós temos a perícia contábil, que quem solicita é o juiz para fazer a apuração de cálculos em fase de execução na Justiça do Trabalho. E nós temos a perícia, que é uma novidade, a perícia cinesiológica, que é um expert, um fisioterapeuta, que vai avaliar esse paciente em casos específicos, como, por exemplo, a famosa LER, problema em punho, enfim. Dito isso, hoje nós tínhamos uma perícia ambiental para acompanhar às 10h30 da manhã, tudo certo, cliente avisado, perícia agendada. Estava me deslocando até a sede da reclamada, fiquei sabendo que estava um outro reclamante lá. Só que ele, na verdade, não era um reclamante da minha cliente, da minha empresa que eu presto serviços. Ele foi contratado pela empresa tomadora de serviços que a minha cliente contrata. Então, a empresa que eu presto serviço contrata uma outra empresa que presta serviços terceirizados, especializados na área de produção, e ela que é a gestora desse contrato. Então, esse reclamante, ele entrou contra essa empresa, sua real empregadora. Foi feita a audiência inicial, porque é na audiência inicial que nós temos a data do agendamento da perícia. E ficou agendado para que hoje, às 9 horas da manhã, também ocorresse a perícia desse reclamante. Ocorre que nós, empresa da qual ele fazia apenas a prestação de serviço, nós não ficamos sabendo, a gente não teve notificação dessa perícia porque nós não somos parte do processo, nós não estamos no polo passivo dos autos. E a empresa não nos notificou. Então, o reclamante chegou para fazer a perícia. Não, eu estava completamente no escuro, porque eu não tinha acesso aos autos, não sabia o que ele estava pedindo, qual que era o agente químico, biológico, físico, risco, periculosidade, o que tinha ali nesse processo. E como eu estava a caminho, orientei, né, para que aguardasse que eu chegasse pra gente verificar o que iria ser feito. Porque até então eu pensei que seria uma perícia do INSS, porque acontece isso, e uma hora eu explico como é que é esse trâmite. Cheguei lá, realmente, era uma perícia num processo trabalhista, do qual o reclamante pede a insalubridade, que prestou serviço para a empresa X, que era contratada pela minha cliente, pela empresa que eu trabalho. E ouvi, né? Pedi o processo ali na hora para advogada, ela me passou o número do processo, dei uma rápida analisada nos autos, acompanhei a perícia, fomos até onde o reclamante alegava que trabalhava, fizemos as devidas medições, encerrou a perícia, começou a perícia, que já estava agendada para as 10h30, começou um pouco atrasada, transcorreu tudo bem, tudo tranquilo, mas o ponto é, nestes casos, se eu tivesse chego antes do reclamante, e antes da perícia, e antes da perita e da advogada, a gente tem um pequeno problema, porque a advogada não estava qualificada, não estava com subestabelecimento nos autos. Então, eu já não iria autorizar a entrada dela. Segundo, a gente poderia falar, não vai acontecer a perícia porque a empresa não foi notificada? Poderíamos, mas a gente tem o processo, ou a gente tem o princípio da celeridade processual, da cooperação, e ali a ata da audiência, né, o processo, enfim, o processo é público, qualquer um pode ter acesso, então a empresa poderia ter visto, mas como que a gente vai ver se a gente nem sabia da existência? Mas ok, essa parte pula, mas a parte da advogada, como ela não tinha subestabelecimento, né,
representar o reclamante nessa perícia, eu poderia ter barrado a entrada. Não o fiz, mas chegando lá eu pedi, né? O subestabelecimento eles juntaram na hora, então não tivemos mais problemas, porque ela iria acompanhar também o reclamante da segunda perícia, pois eram clientes do mesmo escritório. Transcorreu tudo bem, mas fico alerta, né? A gente tem que, felizmente no mundo jurídico, temos que estar preparados para tudo. Então, essa foi a aventura de hoje, uma perícia que não tínhamos noção que iria acontecer. Nós não recebemos notificação, não fomos informados, mas transcorreu tudo bem. E a nossa perícia foi bem tranquila. E depois, se vocês tiverem interesse, eu explico como é que funciona e qual que é o papel do advogado em si dentro de uma perícia ambiental. Na perícia médica, a gente não pode acompanhar.